E aí galera, tudo bom? Hoje vamos falar sobre mais um dos assuntos que mais caem na prova de Ciências Humanas do Enem, as grandes navegações. Durante os séculos XV e XVI, os países europeus começaram um processo de exploração e navegação nos oceanos com dois objetivos: descobrir novas rotas marítimas para as Índias e encontrar novas terras até então não conhecidas. Tal período ficou conhecido como Era das Grandes Navegações, ou Expansão Marítima, e marca a origem da história do Brasil. No século XV, a Europa começava a se reerguer economicamente, após séculos de divisões, guerras e impasses políticos durante a Idade Média. A cultura e a ciência floresciam, sendo que uma das áreas mais privilegiadas deste desenvolvimento foi a de técnicas de navegação. Novos tipos de embarcações e a invenção ou descoberta de instrumentos usados nas grandes navegações permitiram aos europeus se aventurarem pelos oceanos. Mas quais foram os fatores que motivaram os exploradores a seguirem essa aventura, além do desejo de descobrirem e conquistarem novas terras? Bem, naquela época, os países europeus que quisessem comprar as cobiçadas especiarias eram obrigados a recorrer aos comerciantes italianos de Veneza e Gênova, que possuíam um monopólio sobre esses produtos. Devido ao fato de serem os únicos com acesso aos mercados orientais, principalmente ao da Índia, os burgueses da Itália tarifaram alto valor para as especiarias. Somado a isso, o canal de transporte e comunicação de mercadorias vindas do Oriente era o mar Mediterrâneo, que era dominado pela Itália, devido à proximidade geográfica. Localizar novas rotas para a Índia era, então, um desejo de Portugal e dos outros estados modernos, que também queriam lucrar com o comércio com o Oriente. Realizado pioneiramente por Portugal no século XV e acompanhado por outros países europeus ao longo do século XVI, levaram a série de descobrimentos e resultaram, por fim, na chegada europeia ao continente americano em 1500. E por que esse pioneirismo português em relação aos outros países? Então, o pioneirismo português foi resultado de uma série de condições que permitiram a esse pequeno país lançar-se nessa espreitada. Na época, Portugal reunia condições políticas, econômicas, comerciais e geográficas que tornaram possível seu papel pioneiro, como por exemplo, localização geográfica, pois o país era o país europeu mais próximo da costa oeste do continente africano. Isso fazia de Portugal um ponto de partida para expedições que buscavam uma nova rota para alcançar a Índia e o tão valorizado comércio das especiarias. Tradição náutica. Vinda da experiência com a pesca e da famosa escola de Sagres, que era um centro para estudos náuticos. Forte apoio da Igreja Católica, já que visavam a expansão da fé católica e catequização de povos. Estabilidade política, que foi garantida pela Revolução de Aves, realizada entre 1383 e 1385. Com isso, Portugal teve melhores condições para investir no desenvolvimento do comércio e da tecnologia náutica. Em comparação, as nações vizinhas, Espanha, França e Inglaterra, que ainda buscavam estabilidade política nesse mesmo período. Além da formação precoce do Estado Nacional Português, que possibilitou maior estruturação e organização do país, com sua monarquia consolidada e seu território unificado. A soma de todos esses fatores fez com que Portugal tivesse as condições necessárias para ser a nação pioneira das grandes navegações, processo que resultou em grandes descobertas como, em 1415, a conquista de Ceuta, no norte da África, em 1418, a chegada à Ilha da Madeira, em 1427, a chegada a Açores, em 1434, a travessia do Cabo Boiador, em 1488, a travessia do Cabo da Boa Esperança, em 1499, o descobrimento de um novo caminho para a Índia e em 500, finalmente, a chegada ao Brasil. Ao longo de todo o século XV, a Espanha assistiu à expansão marítima conduzida pelos portugueses e manteve-se alheia a esse processo, até praticamente o final do século XV. Isso ocorreu porque a nação espanhola, durante toda a parte desse século, teve como grande prioridade garantir a expulsão dos mouros, o que foi concluído somente em 1492. O investimento em expedições marítimas só foi possível depois da conquista de Granada, cidade ao sul da Espanha, em 1492. A primeira expedição espanhola foi liderada pelo genovês Cristóvão Colombo. Nela, 3 embarcações, Ninha, Pinta e Santa Maria, saíram da Espanha visando alcançar a Ásia. No entanto, essa expedição alcançou a região das Bahamas, no continente americano, em 12 de outubro de 1492. Daquele momento em diante, seus esforços se concentraram na exploração das rotas do Novo Mundo, cujos grandes marcos foram 1492, chegada de Colombo ao Novo Mundo, imaginando-se tratar da Índia. 1404, expedição de Américo Vespúcio, indicando que a descoberta de Colombo era realmente um novo continente. 1513, expedição de Nunes Balboa,
atravessando um novo continente e descobrindo o Oceano Pacífico, confirmando que se tratava de um novo continente. 1522. Fernão de Magalhães faz a primeira viagem ao redor do mundo. No início do século XVI, com os portugueses e espanhóis abrindo novas rotas marítimas e descobrindo um novo mundo, outros países da Europa se lançam ao mar. Além disso, os objetivos das grandes navegações também se tornam mais variados, conforme os interesses de cada estado. Inglaterra, França, Países Baixos e outros estados passavam a competir com os pioneiros, e assim os interesses aumentavam. Podemos resumir os principais objetivos desta forma: fundar colônias e expandir territórios, estabelecer entrepostos comerciais nas principais rotas marítimas, encontrar fontes e recursos naturais, principalmente ouro e prata, lucrar com o comércio de escravos, do século XVI em diante, e difundir a fé cristã pelo mundo. Analisando o mapa, que é uma reprodução de um dos muitos mapas produzidos no período das grandes navegações, é possível perceber que a Austrália ainda não aparece no mapa, e a América do Norte também não estava completamente descoberta. Isso acontecia por dois motivos principais. Primeiro, porque as explorações eram orientadas pelo estabelecimento de rotas comerciais, visando o lucro. E segundo, porque o processo de descoberta em si era lento, com muitas expedições se perdendo em tempestades e acidentes. Por estes motivos, as grandes navegações se estenderam até o século XVII, com a descoberta do último continente, a Oceania. E, por fim, quais foram as principais consequências das grandes navegações? As grandes navegações representaram um salto na história da humanidade e conduziram uma série de mudanças em muitas sociedades ao redor do mundo, com o estabelecimento do contato europeu. A lista de consequências é longa, mas podemos resumir alguns pontos principais. A descoberta da América e início do sistema colonial, estabelecimento do comércio de escravos africanos, criação de novas rotas comerciais, expansão política e militar das nações europeias. Todas essas mudanças ainda se somam a várias outras mais localizadas, como por exemplo, o lento extermínio das populações indígenas na América. Então, pessoal, obrigado pela atenção, essa foi a nossa videoaula de hoje. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, deem um like no vídeo, compartilhem, inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para notificação dos nossos próximos vídeos. E é isso, obrigado e até a próxima.